Olá a todos, muito bem-vindos ao De Olho no Câmbio, já em segunda temporada. Estamos de volta, uma produção da Remessa Online, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. É sempre bom pontuar aqui que o De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online. Agora vamos apresentar para você aí um QR Code, é só apontar o seu celular para ele no cantinho da tela que você já vai ter a sua facilidade, né, de ter a sua vida, suas viagens internacionais aqui mais próximas, né? Baixe o app, abra sua conta global, nos acompanhe aqui também. Aproveite você que já está conosco, avisa os amigos, né, que aqui a gente discute economia, conjuntura principalmente, e as coisas mais interessantes da economia brasileira. São temas mais gerais, não é só câmbio não, a gente até começa com câmbio, mas a gente trata de outros assuntos também. Vamos chamar aqui nossos companheiros que já estão conosco desde o início da nossa primeira temporada, o Rui Gonçalves e o André Galhardo, os dois na tela aí. Tudo bem, Rui? Como é que você está? Olá, Sidney. Olá, André. Olá para você que nos acompanha. Tudo bom demais falar com vocês, mais uma vez. André Galhardo, esse nome de olho no câmbio, tem a impressão que devem te perguntar também, e o câmbio, como é que é? Vai ser no final do ano quanto? Como é que tá? Compra agora, não compra, se eu quiser viajar e tal. Todo mundo tem essas indagações já de algum tempo, já faz, tá precificado isso, né, Galhardo? Oi, Sidney, Rui, a todos que nos assistem, é isso, né? Todo mundo pergunta, todo mundo quer saber, e a gente sabe da dificuldade que é projetar câmbio, principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, né, onde a política e o cenário externo incerto acaba impactando bastante a cotação do dólar em relação ao real. Nós vamos ter hoje um entrevistado, sabe, Rui Galhardo, e você que nos acompanha, que é bom e muito bom em comunicação, é denso também no seu conhecimento, foi primeiro bacharel em economia pela Universidade de Pernambuco, depois com várias formações também, ele foi e fez pós-doutorado em 2002, todos em economia agrícola e aplicada pela Universidade de Geórgia, atualmente é professor titular de economia também na Universidade Federal de Pernambuco, tem muitos livros, mais de 10 livros publicados, é muito requisitado da palestras, comenta sobre economia. Tem a impressão que vai ser uma conversa muito rica, então vamos chamar o Écio Costa, o entrevistado dessa edição. Tudo bem, Écio? Como é que você está? É um prazer, Sidney, estar falando com você, com o Rui e também com o André. A gente, inclusive, ano passado se encontrou em um evento lá da FIEG, lá em Goiás, né? Um evento justamente sobre comércio exterior. Então, temos aí algumas afinidades sobre o assunto e vai ser um prazer estar conversando com vocês. E você não tem ideia, a alegria nossa em receber pessoas inteligentes, você está incluído nesse hall, né? Porque os nossos entrevistados, eles são, quando nós pensamos em trazê-los, a gente não está com nenhuma peneira de ordem alguma, ou ideológica, ou isso, aquilo, outro. Normalmente a gente chama quem tem o que dizer sobre a economia brasileira e as ideias, muitas vezes até mais controvertidas, porque um pensa de uma maneira, outro pensa de outro. Isso é muito bem recebido por quem nos acompanha, sabe? Então é muito bacana. Então eu disse agora há pouco, Écio, que apesar do nome de olho no câmbio, a gente fala de câmbio, claro, mas a gente fala de outros assuntos, já você vai ver taxa de juros aqui, inflação, gestão, administração, futuro do Brasil na economia, mistura de política e economia, se der tempo, tudo isso a gente conversa. Por exemplo, agora, né, o dólar está acima de R$ 5, né? R$ 5,05, né? Eu não sei se você responde esse tipo de pergunta. E o dólar, o que vai acontecer? Mas a sua impressão qual é? Coloque aí o câmbio na nossa conversa para a gente começar nosso papo. Na verdade, você contextualizou bem, Sidney, porque o dólar, ele é, na realidade, o reflexo de muitas variáveis, né, que podem indicar para onde ele está indo. E inflação, juros, são das principais variáveis que impactam desse fator, né? Mas também tem outros, né? Você tem aí uma política fiscal que pode impactar, você tem o desempenho da balança comercial do país, que também pode impactar. E para onde o dólar vai? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É tão difícil quanto saber os números da Mega Sena. E é o tipo de pergunta que, em geral, deixa muito economista triste, né? Porque ele não tem uma resposta exata, né, para dizer a cotação do câmbio ao final do ano, muito menos para a semana seguinte, né? Porque, além de todos esses fatores que eu mencionei, aqui no país você ainda tem um fator muito importante, que é o fator político, né? O fator político ele termina exercendo um impacto significativo no dólar de curto prazo, né? Esse que tem muita volatilidade.
A médio prazo, você pode ter aí algumas direções, de certa forma, definidas, né, para a cotação do dólar. A não ser quando você tem eventos fora da curva, como, por exemplo, a pandemia lá de 2020, que aí mudou e muito os termos de troca, mudou muito a geopolítica, e moedas de países em desenvolvimento terminaram sendo muito impactadas. Mas quando você olha, por exemplo, o Boletim Focus, né, que é divulgado semanalmente, eu estava até vendo o da semana passada, né, que mostrou o comportamento da economia para os próximos 3 anos, é o mesmo para o desse ano. Não há muita expectativa de mudanças, né, principalmente aí com o câmbio, com a Selic, né, e com o crescimento da economia também, se falando de um crescimento muito parecido para os próximos 3 anos. Isso é, de certa forma, até bom, né, porque a previsibilidade do câmbio termina ajudando muito quem precisa do câmbio, né, para exportar produtos e serviços ou para fazer importações. Né, você precisa ter um câmbio com uma flutuação, de certa forma, controlada. O que é que está impactando, né? Você tem aí uma tendência de queda de juros aqui na economia brasileira, expectativa que feche a Selic aí em 9% ao final desse ano, mas é aquela história, né? Um olho na missa, outro olho no padre, olhando muito o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos impacta porque você tem uns juros muito elevados, né, na economia americana, são os juros mais altos aí dos últimos 20 anos, o que termina trazendo uma rentabilidade muito atrativa para os títulos americanos e levando investidores, né, das economias em desenvolvimento para títulos que têm um rating muito elevado com uma remuneração boa, né? Então, isso impacta diretamente aqui no nosso câmbio. E os dados mais recentes da economia americana mostram que você tem um mercado ainda aquecido, né? Apesar de uma inflação com tendência de queda, ainda acima da inflação meta, né? Inflação alvo lá determinada pelo Fed, com o mercado de trabalho aquecido, com o crescimento da economia também aquecido, o que tem retardado cada vez mais a expectativa de queda dos juros da economia americana. A expectativa ela agora está maior para a reunião de julho do que para a reunião de junho, né, do FONC, né, que é o equivalente ao Copom lá do Federal Reserve. Então, esse é um fator que poderia ajudar para uma aceleração na queda da taxa de juros aqui da economia brasileira, e isso está sendo retardado. Então, isso termina impactando no câmbio, né, porque você termina tendo uma taxa caindo aqui no Brasil, com uma taxa sendo mantida lá fora, essa arbitragem, né, esse spread entre as taxas daqui e de lá terminam trazendo uma tensão, uma pressão sobre o câmbio, né, porque os investidores ficam de olho no título americano, que é mais atrativo do que o título brasileiro. Então, esse é um fator muito importante, né, que a gente precisa observar. E aí há essa pressão para que o dólar fique acima dos R$ 5. E recentemente você tem aí meses de janeiro e de fevereiro, aí falando um pouco da política fiscal, de déficits expressivos na economia brasileira. Há uma projeção, uma expectativa de déficit zero para esse ano, que não deve ser cumprida, apesar que há uma banda, né? Você pode ter o arcabouço fiscal, ele tem uma banda como, da mesma forma que a meta de inflação, né? Você pode ter um déficit, se não me engano, aí André pode até complementar, mas eu acho que é de 29 bilhões, é considerado como sendo ainda déficit zero, mas pelos números de janeiro e fevereiro, acho que a gente vai passar bem nesse déficit zero. Aí isso traz um componente muito preocupante, porque déficit alto, a economia desacelerando, vai gerar mais inflação, o que retarda o processo de queda da taxa de juros,
e que pode também impactar no câmbio. Né? Veja que isso isso já é um outro fator que traz aí uma expectativa sobre o câmbio. Né? Não, te agradecemos muito você contextualizar e vamos fatiar esses temas, porque parece que tinha um espião aqui dentro da cozinha De Olho no Câmbio, porque alguns sistemas a gente queria aprofundar e vamos aprofundar, inclusive juros americanos, inflação e tudo mais. Mas uma pergunta do Rui Gonçalves para abrir os trabalhos. Vamos lá, Rui. Senhor, bom, obrigado pela tua presença aqui. A gente teve, nos primeiros meses desse ano, uma saída de cerca de 22 bilhões de dólares, de reais, agora eu preciso dar uma conferida aqui nas minhas anotações, da Bolsa de Valores do Brasil, que estava investido em ações. Quando começa um movimento dessa magnitude, é porque os investidores já sentiram algo, né? É igual a revoada de passarinho quando pega fogo na floresta, né? Nem todo pássaro viu a fumaça, mas todo mundo saiu voando. Isso tem mais a ver com o cenário lá de fora, que envolve questão de juros e inflação, ou está relacionado com alguma perspectiva aqui interna? As duas coisas, Rui. Você tem aí um cenário da economia americana, como eu disse, de resiliência. Então, os grandes players lá, como eles chamam, Fab 4, Fab 5, né? As grandes empresas de tecnologia estão crescendo, estão atraindo mais investidores. Tem os títulos que não estão com as taxas caindo, como eu já mencionei. E aqui dentro, quando você vai olhar o Ibovespa, por exemplo, quais são os grandes players do Ibovespa? Você está falando de Petrobras, você está falando de Vale, você está falando de empresas que ou são privatizadas, como a Vale, né, ou são ainda de domínio estatal, mas que, em ambos os casos, há uma tentativa de interferência do governo, né, ou em formação de conselho, ou na determinação do CEO, ou na escolha da política de preços, no caso dos combustíveis, e isso tem afugentado, né, os investidores internacionais. E quem está dizendo isso não sou eu, tá? Quem está dizendo isso é Goldman Sachs, são agências e bancos, né, que avaliam os mercados internacionais e que estão fazendo recomendações de não investir, né, ou tomar muito cuidado ao investir em empresas como essas. Como são grandes representantes do mercado acionário brasileiro, se você for olhar a composição do Ibovespa, essas duas empresas têm o maior peso. Então, isso impacta no preço dessas ações, o que impacta no índice do próprio Ibovespa, e se o índice não está performando bem, os investidores terminam saindo, né, procurando mercados mais rentáveis, né, que tenham aí risco no mesmo nível que a economia brasileira, ou seja, outros emergentes, mas com uma rentabilidade maior. Ou, né, estão indo lá para o mercado acionário americano, onde várias máximas, né, de preços, os all-time highs, né, de ações desses players que eu mencionei, estão sendo renovados e eles têm obtido um ganho maior. Então, como eu disse, é um pouquinho de cada um, né? Tanto o cenário americano indo na direção que eu mencionei, como o cenário brasileiro indo nessa outra direção. Galhardo, vamos lá, vamos para a sua pergunta inaugural aí. Vamos, é um prazer estar contigo novamente. Eu queria entender de ti o seguinte: a gente teve, eu concordo que é um desafio e tanto, né, para o ministro da Fazenda, o governo, conseguir fazer o déficit zero. A gente viu em janeiro o maior resultado primário positivo da história, muito impulsionado pela Receita, e em fevereiro um crescimento real de receita muito forte, 18%, se eu não estiver enganado. Estou falando das contas do Tesouro em particular, né? O déficit foi influenciado, sobretudo, não totalmente, mas sobretudo pela decisão de antecipar o pagamento de 30 bilhões em precatórios.
Bom, fiscal, embora eu reconheça a dificuldade de fazer um resultado primário zero, ou muito perto disso, a minha projeção atual é de 22 bilhões de déficit, é bastante otimista, diga-se de passagem. A gente tem um cenário no Brasil que ele não é tão ruim quanto parece. O que tá, você já falou, eu entendi a sua resposta, tem vários fatores que influenciam a cotação da moeda americana aqui no Brasil. O que tem deixado a moeda americana confortável acima dos R$ 5? Na sua opinião, está pesando mais essa leitura de que o Fed não vai cortar os juros tão cedo, ou mais está pesando mais nesse momento o cenário doméstico? Então, antes de ir nessa questão do câmbio, eu concordo com o que você falou na questão dos precatórios. Isso há uma autorização, né, para fazer esses pagamentos pelo próprio STF. Porém, no frigir dos ovos, quando a gente vai olhar, é déficit do mesmo jeito, né? Isso impacta nas contas e impacta na relação dívida-PIB, né? Para o investidor externo, se você tem uma elevação da relação dívida-PIB, como ocorreu agora em fevereiro, isso é mais risco para a economia, tá? Então, é preocupante de todo jeito, e também a gente não vê uma movimentação do próprio governo em promover, por exemplo, reformas que venham a reduzir as despesas, né? Pelo contrário, há uma movimentação, não do Ministério da Fazenda, tá? Dos demais ministérios, há uma movimentação forte para gerar novas despesas, e o Ministério da Fazenda vem se empenhando muito na elevação da receita, né, com diversas mudanças no aspecto tributário, né, como a gente acompanhou muito em 2023 e agora também em 2024. Agora, com relação à pressão do câmbio, na minha fala inicial, eu não mencionei um fator também bastante importante que ajuda no câmbio brasileiro, que é o saldo da balança comercial. No ano passado, a gente teve um saldo recorde de. A minha torcida era para que chegasse nos 100 bilhões de dólares, ou passasse dos 100 bilhões de dólares, e a gente ficou um pouquinho abaixo dos 100 bilhões, né? Então, isso ajuda muito, porque aquela coisa básica, você exporta mais que importa, existe aí uma sobra de dólares. Para onde que vão esses dólares? Boa parte desses dólares entram de volta na economia. Uma parte fica lá fora, tudo bem, mas outra parte entra aqui no país porque eles são reutilizados no sistema produtivo, né? O setor agroexportador, o setor exportador de combustíveis, de minérios, eles compram, em geral, insumos em reais e vendem o produto em dólares. Então, eles precisam fazer essa conversão, o que ajuda, né, a você manter um câmbio num patamar, né, mais controlado, ou mais valorizado para o real, tá? Então, esse é um fator que ajuda muito. Os dados de março me preocuparam um pouco, porque eles mostraram uma queda. Quando você vai olhar, em grande parte é porque há uma acomodação dos preços internacionais, né? Houve uma queda nos preços dessas commodities que eu mencionei, então isso impactou, houve uma queda no saldo da balança comercial no mês de março. Vamos ver como que isso se repete ao longo dos próximos meses. O próprio MD, que já revisou a sua previsão de superávit da balança comercial para esse ano, ainda está bastante positivo, mas não deve ser superior ao do ano passado, tá? E aí, na questão, eu enrolei bastante aqui, né? Mas vamos responder aí a sua questão. Eu diria que o que mais impacta hoje é mais a questão do juro americano, tá? Você tem um patamar de juros muito alto, com um título que tem uma credibilidade, um triple A, né? Ou seja, os Estados Unidos emitem moeda, né? Emitem dólar, eles pagam esse título com uma moeda que é aceita no mundo inteiro, apesar de um déficit gigantesco que vem sendo construído por lá. Parece não trazer assim tanta, traz preocupação, né? Mas não parece ser algo que vá explodir no curtíssimo prazo. Então esse eu acho que é o fator que mais impacta hoje
né, para que você tenha um câmbio num patamar mais elevado, porque os investidores estão apostando naquela opção que tem menos risco, com um retorno bastante positivo. E aí, em segundo lugar, claro, a nossa questão doméstica, né, fiscal, a questão também que eu mencionei aí da Bolsa de Valores, a questão de um desempenho da economia que preocupa, na minha opinião. Você teve um primeiro semestre de 2023 muito positivo, o segundo semestre foi de crescimento zero, né? Você teve 2 trimestres seguidos de crescimento zero. Os dados para o início desse ano estão controversos, né? Alguns positivos, outros negativos. Então, eu acho que esse é um cenário que também preocupa, mas hoje o que é determinante é realmente para onde a economia americana vai. Só para finalizar, se você for olhar, por exemplo, a zona do euro, essa semana vai ter decisão de juros. Vocês acham que eles vão derrubar a taxa de juros, vão diminuir? Não vão, porque eles estão justamente aguardando o que acontece na economia americana. Enquanto a economia americana não reduzir sua taxa de juros, o mundo inteiro vai seguir num patamar mais lento. Economias emergentes de redução, porque estão com patamares muito altos, mas a zona do euro, por exemplo, vai se manter, né, mesmo com uma economia estagnada, como eles estão, com um patamar de taxa de juros mais altos, porque eles não conseguem reduzir fácil o que acontece nos Estados Unidos. O Écio, moto contínuo, quando você disse taxa de juros americanos, meus 2 vira-latinhas aqui latiram assim fortemente, queria até vazar se tivesse com o microfone aberto. Então, eles devem estar pendurados no cartão de crédito. A minha pergunta é a seguinte, com esse cenário que está aí, você não tem bola de cristal, é bem verdade, nós vamos talvez fechar a nossa taxa de juros lá no final do ano mais para 9 ou mais para 10? Eu acredito que mais para 9, tá? A última reunião do Copom, né, eles retiraram o forward guidance, né, disseram que só vai ter uma nova queda de 50 bips na próxima reunião. Antes eles diziam que era nas próximas, né? Essa mudança de plural para singular preocupou muito, mas essa semana teremos divulgação do IPCA. Tudo vai depender também da nossa inflação. Se ela continuar se acomodando, como aparenta estar nesse caminho, você pode ter uma manutenção de taxa de juros em 9%. Há outros fatores, né? A redução da taxa de juros da economia americana, ela começando efetivamente em julho, você tem aí um segundo semestre todo para arriscar um pouco mais aqui na economia brasileira. Você tem também uma mudança com uma nova presidência assumindo no Banco Central, mas isso talvez não impacte esse ano, só venha trazer impacto no ano seguinte. Eu não, eu não sei se você vai ter realmente taxas de juros acima desses 9%. A economia ela vem desacelerando, então isso pode ajudar para que você tenha esse patamar de redução de taxa de juros. A não ser que você venha, não, olha, a economia ela reaqueceu, a inflação ela reaqueceu, e isso pode aí sim reverter um pouco esse quadro. Vale lembrar que no acumulado de 12 meses ela está, de certa forma, controlada, porém, no início desse ano, ela deu uma aceleradazinha, né? O IPCA deu uma puxada com resultados acima da expectativa de mercado. É uma emoção a cada semana, né, que a gente tem que acompanhar aqui para ver para onde esses nossos juros vão. Rui, eu não quero complicar a sua vida, porque eleição americana, eleição brasileira, tá bom que é uma eleição no meio do caminho, mas sempre a economia, né, ela acaba, de alguma forma, ela dita, né, um ritmo, né, numa campanha eleitoral, porque se estiver tudo muito, muito complicado e muito ruim, né, a oposição, evidentemente, aquele governo de plantão, ela tem as suas bandeiras para poder bater. Se é tudo muito bom, é o oposto. Então, quer dizer, é um mar bravio para navegar. Rui, qual vai ser a sua pergunta? Esse mar tá bravio e tá difícil de entender para que lado ele tá batendo.
porque parece que ele está arrumando a gente para um lado e as pessoas estão dizendo que a gente está arrumando para o outro. E aí a pergunta que eu quero fazer para o Écio é justamente sobre isso. Écio, a gente tem alguns analistas, gente apontando que tem uma preocupação com o mundo entrando em recessão. Como é que o mundo está entrando em recessão se a maior economia do mundo ainda, que é os Estados Unidos, está gerando mais postos de trabalho do que as expectativas sobre essa geração? A gente está falando da geração de 300 mil postos de trabalho lá no mês de março, quando a estimativa era de 200 mil. É lógico que dá para a gente entender que se tem muita gente trabalhando e a taxa de desemprego lá está abaixo de 4%, quer dizer, se tem muita gente trabalhando, tem mais consumo, se tem mais consumo, tem mais pressão inflacionária, se tem mais pressão inflacionária, você dificulta você baixar juros. Mas por que isso é uma má notícia para alguns que apontam um risco de recessão? E aí, dólar mais forte aqui no Brasil, dólar mais caro aqui no Brasil. Rui, é muito interessante o seu ponto, tá? Primeiro, quando a gente fala de mundo, a gente tem que olhar aí para duas grandes economias, né, a americana e a chinesa, e tem que olhar para, quando sai desses dois, olhar para blocos, né? E olhar, de repente, para a Índia, né? A Índia cresce a ritmo chinês, né? Então, isso vai perdurar aí por alguns anos devido a reformas estruturadoras que eles fizeram lá no passado. Isso vem repercutindo positivamente agora. A China passa por um momento de crise, por assim dizer, né, com um crescimento abaixo do que crescia antes, por conta do mercado imobiliário, com um repensar, né, da sua atividade econômica, e aí você vê queda do preço de diversas commodities por conta do que está acontecendo na China. China crescer 3%, 4% é crise. Pois é. Né? Para quem crescia 10, 9, né? Que é hoje o ritmo de crescimento da Índia, né? 9, 8. E aí vamos para os Estados Unidos, né? Que aí é um caso emblemático. Tem um ponto muito importante que, quando eu vou dar minhas palestras, eu termino chamando muita atenção. Existe um levantamento do Bank of America que mostra que há um excesso de poupança dos americanos. Né? Esse excesso de poupança foi criado lá no auge da pandemia, né, com o auxílio emergencial que eles fizeram lá, né, equivalente ao nosso aqui. Isso gerou uma poupança das famílias muito elevada. E essa poupança está sendo agora consumida ao longo desse período, né, que foi retirado aí o auxílio. A previsão do Bank of America é que essa poupança ela se exaure, esse excesso de poupança se exaure no final desse ano. Tá? Então, é o que hoje se fala que está movimentando muito a economia americana. Quando você olha as tendências de consumo de produtos e de serviços ao longo do tempo, né, você vem com uma tendência, aí vem a pandemia, aí despenca, aí sobe de volta, e dos produtos está bem acima da tendência natural. E o setor de serviços recuperou o mesmo nível de tendência anterior. Então, em algum momento, esse excesso, essa gordura vai acabar, e aí o efeito da taxa de juros mais alta vai bater ainda mais forte. Hoje, alguns setores já têm sérias dificuldades. O setor imobiliário americano, ele passa por dificuldades porque o custo dos financiamentos está muito alto, as pessoas, as famílias estão recusando migrar de um financiamento para outro, porque eles não conseguem a mesma taxa, então eles não trocam de casa. O americano ele só compra um imóvel financiado a longo prazo, com taxas que geralmente são muito baixas, porque a taxa de juros americana é muito baixa, o spread termina não sendo elevado, e aí esse mercado ele está muito desaquecido. Na questão do cartão de crédito, que Sidney até estava comentando, o americano ele é muito endividado via cartão de crédito, e a taxa de juros do cartão de crédito ela disparou, e a inadimplência também disparou, do cartão de crédito lá dos americanos. Então veja que já há efeitos importantes na economia americana
desses juros muito elevados, né? E isso, em algum momento, vai chegar, né? Aí é aquela questão, é um soft landing, né? Mas a gente tem que ver o prazo disso realmente estar acontecendo na economia. Esses juros mais altos, em algum momento, vão realmente desacelerar a economia americana, e aí você vai ter um impacto na economia global, né, porque é uma economia altamente conectada, né, com o resto do mundo, da mesma forma que a economia chinesa também é conectada. Só que para a gente aqui, às vezes impacta mais olhar para a economia chinesa do que para a economia americana, porque nós somos grandes fornecedores de commodities, né, para o processo produtivo chinês, e a economia chinesa desacelerando, você vê que há um impacto aí já na nossa balança comercial, que pode ser também introduzido aqui numa desaceleração da economia brasileira. Não sei se eu te O, respondi, Rui, mas achei que era um contexto importante que a gente precisava analisar. Tá Tá ótimo, respondido, tá Rui? Tá ótimo, respondido, tá Rui? ótimo. Ô, Galhardo, se continuar assim, vamos ter que mudar o nome para de olho no campo para de olho para os juros, né? De olho nos juros, porque foi a palavra mais repetida aqui, né, até esse momento. Não sei se você vai continuar nesse tema, fique à vontade, mas faça sua pergunta, Galhardo. É que uma coisa acaba levando a outra, né? E tá tudo certo. Não, é que eu fiquei curioso com um fato aqui importante. O Écio citou a revisão do MDIC, né? 20% de diminuição no volume, né? De saldo comercial para 73 bilhões e 500, o que seria, não seria nada mal, como o próprio Écio já comentou, né? Ainda seria muito alto, seria um segundo, em termos nominais, o segundo maior resultado de toda a série histórica disponível. Boa parte dessa queda do saldo comercial está ligada ao preço das commodities agrícolas, né, que não reage, porque a gente passou por El Niño, mas teve uma quebra de safra importante em soja, principalmente, que é o nosso principal produto agrícola para exportação, mas a safra na Argentina não foi prejudicada, pelo contrário. Nos Estados Unidos a colheita também aparentemente tem sido muito boa, então uma coisa acabou sustentando a outra, e os preços de soja, milho e outras commodities agrícolas importantes ficou estagnada num patamar relativamente baixo. Agora, o que tem sido dito muito pouco é o papel da Argentina neste cenário. A Argentina é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil, e as exportações para lá despencaram naturalmente, eles não têm dólar, a economia tem crescido menos, e o próprio Milei já disse que a economia vai crescer pouco ou nada, ou vai cair, na verdade, porque as reformas são reformas contracionistas. Eu queria entender, como é que você enxerga os primeiros números da economia argentina vieram à tona, a inflação está caindo, eu estou vendo um pessoal extremamente otimista, eu queria saber a sua opinião a respeito, é muito cedo, eu concordo, para dizer algo sobre a Argentina, mas como é que você enxerga esses primeiros números e o que você acha que pode acontecer a partir das reformas que estão sendo aprovadas por lá? Então, eu até escrevi essa semana um artigo, eu escrevo semanalmente, né, para o Diário de Pernambuco, aqui, todas as segundas-feiras, e eu escrevi justamente sobre o déficit fiscal, né, aqui do Brasil, né, do mês de fevereiro, e como que isso impacta na vida do cidadão comum, né? Que é uma pergunta que muita gente diz, e o brasileiro médio, né? Onde é que isso vai impactar na vida dele? Aí eu saio discorrendo, olha, um déficit mais alto significa que você vai ter um maior endividamento, e isso pode também trazer mais inflação, os juros ficam mais altos porque você vai ter cada vez mais que pedir ao mercado que acredite e compre os títulos brasileiros, e isso termina freando o investimento, freando o consumo, gerando desemprego, e é um efeito bola de neve, né? Um efeito onde aí, por que eu estou mencionando isso? Porque eu uso como exemplo a Argentina, né? A Argentina veio com déficits recorrentes, né, e que terminou fazendo com que elevasse a taxa de juros para um patamar muito alto, para que os títulos argentinos pudessem ser comercializados, e ainda assim, muita gente sem querer
muitos investidores sem querer adquirir esse título porque o risco de default era muito elevado, né? Então, o teto de gastos aqui no Brasil lá atrás ajudou para que esse problema de déficit fosse equacionado. O arcabouço fiscal que foi aprovado no ano passado também vai na mesma direção, não é a mesma metodologia, mas o objetivo no final das contas era lá para 2026 ou 27, aliás, minto, 2025 já ter superávit, né, quando foi apresentado. Então esse é um objetivo importante de você dar credibilidade à economia. O Milei, ele está tentando fazer isso de uma forma bastante abrupta, né? Ele demitiu não sei quantos mil funcionários públicos e aí fez mais uma nova leva de demissão de funcionários públicos. Ele está querendo realmente reduzir muito os gastos da economia para voltar a ter superávit, para voltar a ter credibilidade, poder praticar taxas de juros mais baixas e vender os seus títulos para a rolagem da sua dívida, como qualquer país faz, com patamares mais aceitáveis e que possa também ajudar a financiar o investimento, o consumo e assim por diante. Só que isso não acontece da noite para o dia, né? Isso leva um tempo para que você corrija, né, o fiscal da economia e consiga, a partir daí, botar a economia nos trilhos. Tá? Aqui no Brasil, com um problema bem menor que o da Argentina, a gente está tendo dificuldades, né? Imagina lá na Argentina. E aí, no curtíssimo prazo, você tem alguns indicadores econômicos que terminam mostrando dados muito desagradáveis. Seja a inflação, que dá uma estourada porque o câmbio estourou, ou seja, o desemprego que aumentou porque você promoveu aí uma demissão de funcionários públicos em massa, mas são muitas vezes ajustes que são importantes, porque senão, para onde que a Argentina ia antes do que estava acontecendo? Desculpa te interromper, só para não passar, você falou prazo, né? Isso demora um pouco, tal. Qual será um momento que você diria que já dá para ter um retrato melhor da situação? Porque é um processo em andamento e você estava começando agora a listar as dificuldades e os problemas do país, não só da máquina pública. A máquina pública você pode, de repente, você olha, os números melhoraram, sim, mas o país pode estar em frangalhos. Não é bem assim, né? Não é um governo administrado bem. Eu me lembro que o governo Fernando Henrique, até o presidente se elogiava muito e seu governo e tal, e de fato ele tinha números para apresentar, mas, no entanto, o país não respondia com a mesma imagem de sorriso. No caso da Argentina, quanto tempo você acha que vai dar para a gente ter uma noção mais clara? Veja, depende também muito da rapidez com que ele consegue promover essas mudanças, né? Porque você tem todo um Supremo, um Legislativo, uma pressão popular que podem retardar ou até mesmo diminuir a intensidade dessas mudanças que são previstas. O quanto mais rápido ele conseguir fazer a utilização dessa medicação, né, para tratar do enfermo, mais rápido você vai ter uma melhora. Tá? Agora, claro, também não pode usar um remédio forte demais que mate o paciente, né? Mas essa questão do timing vai depender muito do apoio popular. Pelo que eu andei acompanhando recentemente, ele tem uma popularidade bastante elevada, né? E, inclusive, nas próximas eleições do Congresso argentino, há uma expectativa de que ele consiga um bom número de assentos, né, de políticos que apoiam ele. Então, o argentino ele está, na sua grande maioria, apoiando essas mudanças. Isso já é um tempo, isso já é um tempo político, né? Porque se a população responder positivamente, não deixa de ser um aval de que até aquele momento se deve continuar aquela política, né? Exatamente. A popularidade, veja, o que é que eu sempre falo aqui no nosso país? Você tem 4 anos, né, de gestão de um governante do executivo. O primeiro ano é o primeiro ano para fazer as mudanças, as reformas que doem, né, que são impopulares, porque é quando você tem a popularidade no seu nível mais alto. A partir daí, a popularidade ela começa a cair
e aí nos anos subsequentes você não consegue fazer reformas tão importantes, tão estruturadoras quanto no primeiro ano. Então, para o Milei ou para qualquer outro governante, o primeiro ano é o ano decisivo para que ele consiga fazer a grande mudança que ele se propõe para a economia argentina. E aí os resultados vão acontecer, né, em seguida, né? Rui, a sua pergunta, Rui. Eu queria trazer um pouquinho mais para a questão do Brasil, então, né? A gente está pensando aí na possibilidade de ter no final do ano, né, pensando não, tem como meta chegar no final do ano o déficit zero. Todo mundo sabe que é muito difícil conseguir isso, mas que o governo tem que dar o sinal de que está perseguindo. Então, está lá na meta. A gente teve aí a Petrobras segurando aí os dividendos extraordinários. E por que eles são extraordinários? Porque são dividendos extra, não estavam previstos, né? E aí a Petrobras tem condição de poder não distribuí-lo. A gente está numa situação em que você gera uma crise, né, por reter esse dividendo, você pode usar esse dividendo, direcionar de outra forma, e a Petrobras precisa retomar investimentos para se tornar efetivamente uma empresa de energia e não uma empresa de petróleo, porque esse é o futuro. É uma conversa que a gente já teve há 10 anos e que a gente precisa voltar a tratar desse assunto. Por outro lado, o governo é o maior acionista e esses dividendos ajudariam muito a gente chegar mais perto desse déficit zero. Na tua opinião, o que é melhor fazer com esse dinheiro? Distribuir, manter o que vinha sendo feito, né, e que fez com que a Petrobras tivesse uma recuperação extraordinária, né, em relação àquela Petrobras que estava praticamente falida lá no governo Dilma II, né, quando os preços dos combustíveis foram represados. Ao distribuir, você está ajudando, né, a conter o déficit, ajudando a economia brasileira, e aí você consegue ter, né, melhor uso, um melhor direcionamento desses recursos. O que se está propondo é que se retenha os dividendos para fazer investimentos, né, dentro da própria Petrobras. Mas a Petrobras consegue captar recursos. Ela vai no mercado internacional e consegue fazer dívida para fazer seus investimentos. Tá? Eu acho que é preciso deixar a Petrobras ser gerida, né, de forma profissional, né? É uma empresa estatal, mas ela tem a sua finalidade, né, dentro lá dos seus objetivos e precisa continuar nesse formato. E assim o governo vai poder cada vez mais auferir mais dividendos, né, como o maior acionista que é, para poder utilizá-los com saúde, educação, segurança, e assim por diante. Claro, e principalmente ajudando a reduzir o déficit fiscal, que ajuda a conter a nossa inflação. Muito bem. Galhardo, você e o Écio são os dois aqui que entendem de matemática, de estatística, de tudo mais. Se deixar por conta do Rui e por minha conta aqui, não vai fechar essa equação como você e o Écio têm capacidade. Você tem 4 minutos, você e ele, para fechar o programa. Você para perguntar, ele para responder. Sua pergunta, Galhardo. Olha, Rui, os economistas estão meio sem moral, né, com estatísticas e matemática, né? Nós estimamos um crescimento de 0,7 em 2023, cresceu 2,9. Daí o nosso desempenho, né, altamente questionável. E essa é a pergunta que eu queria fazer para o Écio. Tem alguma coisa errada nessa equação que o Sidney falou? O mercado está extremamente otimista com a inflação, né? O IPCA ali tem banco grande projetando 3,4% de IPCA no Brasil em 2024, ao mesmo tempo em que estão reavaliando as suas projeções de produto interno bruto, 2,2, 2,5, 2,6, tem gente mais otimista do que isso. Será que o mercado está tentando não cair na mesma armadilha do ano passado e projetar um PIB mais alto para não ter esse problema? Porque alguma coisa está errada nessa conta. Você trouxe o endividamento, e aí a gente tem a inflação caindo, a gente tem um produto interno bruto que está sendo revisado para cima. O que está errado nessa conta? Eu tenho um pouquinho de tempo, mas eu vou retroceder um pouquinho na minha resposta.
2023 e tal, mas 2022, né? Havia uma expectativa de crescimento de 0,5% em 2022. E eu era um dos únicos que dizia, olha, a gente precisa repensar um pouco isso, porque o setor de serviços, em 2022, ainda convivia com a pandemia. Aqui em Pernambuco, por exemplo, somente em março que foi abandonado o uso obrigatório de máscaras. E a partir daí, de fevereiro, março de 2022, o setor de serviços começou a recuperar todo aquele crescimento que estava estrangulado, né, com a pandemia. E o setor de serviços, ele é de fundamental importância para a economia brasileira. Muita gente defende, o agro isso, o agro aquilo, a indústria isso, a indústria aquilo. Mas, olha, o setor de serviços representa 70% do PIB, né? E é o setor que hoje ele é menos onerado. A indústria tem uma oneração gigantesca, o agronegócio ele representa 6% do PIB, tá? Eu estou falando da produção agropecuária. Quando você olha a agroindústria, aí vai para 20 e poucos por cento, mas aí está dentro indústria, está dentro serviços. E o setor de serviços, ou ele está na informalidade, ou ele está no lucro presumido, ou ele está no simples, ou seja, com uma oneração mais baixa. Então, é um setor que tem, de certa forma, liberdade para crescer. Então, ele tem surpreendido muito a economia brasileira em 2022 e também em 2023. Né? Quando a gente olha, eu disse, olha, o primeiro semestre foi de um crescimento exemplar, o segundo semestre ele foi de crescimento zero. Se você olha o desempenho do setor de serviços, ele foi quem mais puxou a economia no primeiro semestre. Mas o agro cresceu 19% no primeiro trimestre, mas representa 6%. Né? E o setor de serviços cresceu 0,6%, depois cresceu 0,6% novamente, depois cresceu tanto. Esse é o que vem puxando. Enquanto nós tivermos uma economia, como eu disse, de certa forma, mais livre para o setor de serviços atuar, ele vai continuar puxando e pode trazer surpresas positivas. Isso pelo lado da oferta, né? Claro, tem aí discussões sobre regulação de Uber, de entregadores de aplicativos. Quanto mais você quiser regular esse setor, mais prejudicial vai ser para ele. E aí, pelo lado, só para finalizar, pelo lado da demanda, aí você tem uma retomada do consumo, né, com mais crédito, com taxas de juros mais baixas, com ganho do poder de compra da população, que podem ajudar a surpreender também esse ano, mas vai depender da redução da taxa de juros, né, vai depender aí do governo estar lançando novos produtos de crédito ou setoriais, como o governo estava dizendo que ia soltar um novo programa de crédito imobiliário, e aí, via consumo, pode também surpreender. Muito bem, vamos agradecer ao Écio Costa, e está dentro do prazo aqui, nós estamos dentro da meta, viu? Todo mundo cumpriu bonitinho. Écio, muito obrigado por sua participação, e é muito interessante, né, Rui e Galhardo, as entrevistas que estamos fazendo aqui, porque as críticas, quando elas surgem, elas são muito salutares, muito boas para despertar a atenção da área econômica, principalmente, do mercado em geral, que nos acompanha, não só o pessoal de câmbio que trabalha no setor, e da mesma forma, quando se fala de uma forma positiva, quando todo mundo está falando negativo, ou negativo, quando todo mundo falando positivo, esse ajuste é muito importante para você ter um debate econômico mais livre, né? E não ter uma coisa meio tutelada, como se fosse uma banda de música, porque não é verdade na política e muito menos na economia. Écio, muito obrigado por sua participação. Até a nossa próxima edição, que você vai ser convidado futuramente, viu? Obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer estar conversando com vocês. Ótimas perguntas, terminam deixando a gente inspirado para dar respostas ainda melhores, e aí os 45 minutos de uma conversa passam rapidinho, né? Se vocês dessem mais tempo, eu ficava ainda mais 1 hora falando. E nós gostaríamos também se tivéssemos esse tempo. Muito obrigado, viu, Écio? Ô, Rui, esse é o maior elogio que tem para um jornalista, porque, na verdade, a gente sabe e aprende lá, já na faculdade, que não é o problema, é a pergunta, é a resposta, né? Se você não entrevistado, é que a gente faz a pergunta, às vezes nós não temos nem a resposta, né? Mas o entrevistado tem que ter. Galhardo, forte abraço, até a próxima edição, Galhardo. Valeu. Tchau, Rui, tchau para você que nos acompanhou. Essa é uma produção da abraço a Remessa todos. Online.
Obrigado, Écio, que é a principal plataforma digital brasileira, transferências internacionais. O De Olho no Câmbio, que terminou agora essa edição com o Écio, é um oferecimento da Conta Global da Remessa Online. Tá vendo aí o QR Code? Faz o seguinte, canto da tela, né? Para facilitar a sua vida, aponte lá o celular e agora nas suas viagens internacionais inclua, né? E baixe o app também, abra sua conta, nos acompanhe em todas as plataformas, Spotify e tudo mais. E até a próxima edição, gente. Tchau, tchau. Até logo.